O sol ainda não havia nascido quando Juvenal acordou com o coração batendo descompassado. Há 3 meses vivia essa vida dupla que o corroía por dentro como bicho de pé. De dia, servia café amargo e rapadura aos cangaceiros que descansavam em sua propriedade, fingia lealdade ao capitão Lampião. De noite, caminhava léguas no escuro para encontrar o sargento Antônio Rodrigues e passar informações sobre os movimentos do bando. A fazendola de Juvenal ficava no pé da Serra do Raso, entre Jeremoabo e Canudos, lugar estratégico, ponto de passagem obrigatório para quem subia ou descia a Caatinga. Por isso mesmo Lampião escolhera ali como um de seus coitos mais seguros. Juvenal conhecia cada palmo daquelas terras áridas, cada grota, cada mandacaru, cada pedra que servia de esconderijo. Mas o medo havia se instalado em sua alma como praga na plantação. Medo de ser descoberto, medo de continuar, medo de parar. Tudo começara quando os soldados da Volante prenderam seu filho caçula, acusado de fornecer munição aos cangaceiros. O menino tinha apenas 15 anos e inocência estampada no rosto. O sargento Rodrigues fora claro: ou Juvenal colaborava com informações sobre Lampião, ou o garoto apodreceria na cadeia de Paulo Afonso. "Você conhece o capitão melhor que ninguém por aqui", dissera o sargento naquela primeira noite, enquanto contava moedas de ouro sobre uma pedra lisa. "Sabe os lugares que ele gosta, os caminhos que prefere, as manias que tem. É só isso que queremos." Juvenal pegara o dinheiro com mãos trêmulas. Não era ganância, era desespero de pai. Mas cada moeda pesava como chumbo em seu bolso. Agora, depois de meses passando informações que nunca davam em nada, Lampião parecia ter 7 vidas, sempre escapando das emboscadas por um triz. O sargento havia perdido a paciência. Na última conversa, 3 noites atrás, deram um ultimato: ou você arranja um jeito de entregar o cabra de vez, ou seu menino conhece o diabo. E você junto. Juvenal sabia que Rodrigues não estava blefando. Conhecia histórias de outros coiteiros que haviam sido descobertos. Alguns simplesmente desapareciam. Outros apareciam dias depois, pendurados em árvores, servindo de exemplo. A chance surgiu numa manhã de setembro, quando Lampião chegou com apenas 8 homens. Vinha cansado, sujo de estrada, com as cartucheiras meio vazias. Corisco não estava junto. Havia ficado mais ao norte com Maria Dadá e metade do bando. Era a oportunidade perfeita. "Capitão, o senhor precisa descansar", disse Juvenal, servindo café forte numa caneca de ferro batido. "Tem uma grota ali perto da Cachoeira Seca, lugar fresquinho, escondido, bom para passar o dia dormindo sossegado." Lampião o fitou com aqueles olhos pequenos e penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas. Juvenal sentiu um calafrio, mas sustentou o olhar. "Conheço esse lugar", resmungou Lampião, passando a mão pela barba mal feita. "Já dormi lá outras vezes." "Pois é, e hoje tá bom porque não tem movimento nenhum por aqui. As volantes andaram pelos lados de Uauá ontem, bem longe daqui." Era mentira. Juvenal sabia que naquela mesma manhã, bem cedo, o sargento Rodrigues já estaria posicionando seus homens na grota. 20 soldados bem armados contra 8 cangaceiros cansados. Seria um massacre rápido. Lampião levantou, ajeitou o cinturão com as pistolas e fez sinal para os companheiros. "Vamos andando, pessoal. Juvenal, você vem junto. Quero que fique de vigia enquanto a gente descansa." O coração de Juvenal disparou. Não estava nos planos ele ir junto. Como avisaria os soldados? Como se safaria quando começasse o tiroteio? "Capitão, eu tenho que cuidar dos bichos aqui, dar comida às galinhas." "As galinhas que se virem, você vem." Não havia espaço para discussão. Lampião já estava caminhando na direção da grota, seguido por Volta Seca, Ponto Fino, Mergulhão e os outros. Juvenal engoliu seco e os acompanhou, sentindo as pernas bambas.
A caminhada durou meia hora através da caatinga fechada. O sol já estava alto e o calor começava a apertar. Juvenal conhecia cada palmo do caminho, mas nunca havia feito aquela trilha com tanto pavor no peito. A cada passo, imaginava os soldados emboscados, esperando. Quando chegaram próximo à grota, Lampião parou subitamente. Juvenal. Pois não, capitão. Você tá nervoso hoje. Por quê? Nervoso não, capitão. É só o calor. Mentira. Conheço nervoso quando vejo. Você tá suando frio numa manhã de setembro. Os outros cangaceiros pararam também, instintivamente colocando as mãos nos coldres. Volta Seca, magro como um galho seco, mas rápido como cobra, fixou os olhos em Juvenal. Pode ser que alguém ande aprontando por aqui, disse Volta Seca baixinho. Lampião caminhou alguns metros mais à frente, parou atrás de uma moita de mandacaru e ficou observando a grota em silêncio. Juvenal sentia o suor escorrendo pelas costas. Os soldados estavam lá, tinha certeza, escondidos entre as pedras, aguardando. Mergulhão, chamou Lampião sem tirar os olhos da frente. Pois não, capitão. Lá, dê uma volta por ali pela direita, devagar, e fique esperto. Ponto fino, você vai pela esquerda. Qualquer coisa estranha, assovia. Os dois cangaceiros se afastaram em silêncio, sumindo entre as pedras e arbustos. Juvenal estava apavorado. Se descobrissem a emboscada antes da hora, tudo estaria perdido. Os soldados não conseguiriam pegar Lampião de surpresa, e ele, Juvenal, seria descoberto como traidor. Passaram-se longos minutos em silêncio. O sol subia e o calor aumentava. Sabiás cantavam nas copas das árvores secas. Uma cascavel chiou em algum lugar próximo. Então veio o primeiro assobio, baixinho, quase imperceptível. Era Mergulhão alertando para alguma coisa. Lampião sorriu. Não era um sorriso alegre. Era o sorriso de quem acabara de confirmar uma suspeita. Juvenal, disse sem se virar. Quantos homens você disse para o sargento Rodrigues que estariam comigo hoje? O mundo de Juvenal desabou. Suas pernas quase não o sustentaram. Eu não sei do que o senhor está falando, capitão. Mentira. Você sabe muito bem. Quantos homens disse para ele? Volta Seca já estava com a arma na mão. Os outros cangaceiros se espalharam, formando um semicírculo ao redor de Juvenal. Capitão, eu juro pela alma de minha mãe. Sua mãe deve estar se revirando na cova, sabendo que pariu um traidor. Lampião finalmente se virou. Seus olhos brilhavam com uma frieza que gelava o sangue. Você tem 2 filhos, não tem? O mais velho está em Salvador, trabalhando no porto. O mais novo está preso em Paulo Afonso. Foi por causa dele que você virou cabueta, não foi? Juvenal não conseguiu responder. A garganta havia secado completamente. Responde, rosnou Volta Seca, encostando o cano da arma na têmpora de Juvenal. Foi por causa do menino, gaguejou Juvenal. Eles disseram que iam matar ele se eu não colaborasse. E você acreditou? Lampião deu uma gargalhada seca. Juvenal, Juvenal, quantos anos você tem? 50, 60, e ainda é tão inocente assim? Um segundo assobio veio da esquerda. Era ponto fino, confirmando a presença dos soldados. Eles estão lá, disse Lampião, como se estivesse comentando o tempo. Quantos? 20, sussurrou Juvenal. Armamento? Rifles, revólveres, uma metralhadora. Uma metralhadora. Lampião balançou a cabeça. O sargento Rodrigues caprichou mesmo. Queria me ver bem morto. Juvenal estava tremendo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto curtido pelo sol. Capitão, me perdoa. Era meu filho. Eu não tinha escolha. Escolha todo mundo tem, Juvenal. Você escolheu mal. Lampião caminhou até uma pedra maior e sentou-se, tirando o chapéu de couro e passando a mão pelos cabelos suados. Mas sabe de uma coisa? Talvez você tenha me feito um favor.
Como assim, capitão? Tem tempo que eu quero dar uma lição no sargento Rodrigues. Ele anda se achando esperto demais. Hoje pode ser uma boa oportunidade. Volta Seca franziu o senho. Capitão, são 20 homens bem posicionados e nós somos só 8. Por isso mesmo, vai ser mais divertido. Lampião se levantou e assobiou baixinho. Em poucos minutos, Mergulhão e Ponto Fino voltaram, caminhando agachados entre as pedras. E aí? Perguntou Lampião. Tão todos lá, disse Mergulhão, bem escondidos. 2 grupos, um em cima das pedras grandes, outro embaixo, perto da água. A metralhadora tá no alto, com boa visão da grota toda. Rodrigues tá junto? Tá. Reconheci ele pela cicatriz na cara. Lampião sorriu novamente. Desta vez, o sorriso tinha algo de diabólico. Juvenal, você vai nos ajudar a virar esse jogo. Como assim, capitão? Você vai fazer exatamente o que combinou com eles. Vai nos levar para a grota direitinho. Só que as coisas não vão sair como eles esperam. Juvenal não entendia nada. Como 8 cangaceiros poderiam enfrentar 20 soldados em posição de emboscada? Lampião chamou seus homens para perto e começou a sussurrar instruções. Juvenal não conseguia ouvir tudo, mas captou palavras soltas. Rodeio, ataque pelos flancos, confusão. Volta Seca e Mergulhão, disse Lampião, já em voz normal. Vocês 2 vão dar uma volta grande e subir a serra por trás. Quando ouvirem os tiros, atacam pela retaguarda. Ponto Fino e Gato, vocês ficam aqui em cima, na posição que encontraram os soldados. Quando a confusão começar, atacam a metralhadora. E os outros? Perguntou Labareda. Os outros vão comigo e com nosso amigo Juvenal aqui. Vamos entrar na grota direitinho, como carneiros indo pro matadouro. Capitão, disse Caçula, preocupado. E se der errado? Dando errado, a gente morre. Não dando, os outros é que morrem. É simples assim. Juvenal estava em pânico. Percebeu que havia se metido numa situação muito pior do que imaginava. Não seria apenas morto como traidor. Seria usado como isca numa armadilha contra os próprios soldados que pensava estarem do seu lado. Capitão, eu imploro. Você implora nada. Você fez sua escolha. Agora vai até o fim. Lampião verificou suas armas. 2 pistolas automáticas, um punhal na bota, cartucheiras repletas. Os outros cangaceiros fizeram o mesmo ritual. Dou uma coisa, pessoal, disse Lampião, antes de começarem a se mover. O sargento Rodrigues é meu. Ninguém encosta nele. Quero ele vivo. E Juvenal? Perguntou Volta Seca. Juvenal também fica vivo. Por enquanto. Os homens de Lampião se dispersaram. Volta Seca e Mergulhão sumiram na Caatinga, indo fazer o rodeio pela serra. Ponto Fino e Gato subiram pelas pedras, procurando posições estratégicas. Restaram Lampião, Juvenal, Labareda e Caçula. Agora vamos passear, Juvenal, disse Lampião, empurrando o traidor na frente. E lembra, qualquer tentativa de avisar seus amigos soldados e você morre antes deles. Começaram a descer em direção à grota. Juvenal ia na frente com as pernas bambas e o coração disparado. Atrás dele, Lampião caminhava tranquilo, como se fosse um passeio matinal. A grota ficava numa depressão entre grandes pedras de granito. No fundo, havia uma pequena lagoa formada pelas águas da chuva. Em época seca como aquela, restava apenas um filete de água lamacenta. Era um lugar realmente fresco e protegido, ideal para descanso. Também era ideal para uma emboscada. Conforme se aproximavam, Juvenal sentia os olhos dos soldados escondidos. Sabia que naquele momento o sargento Rodrigues estava verificando sua arma, preparando-se para dar o sinal de atacar. Devagar, sussurrou Lampião, como se não soubéssemos de nada. Chegaram à beira da grota. Juvenal parou, fingindo escolher o melhor lugar para descer. Ali embaixo tá bom, capitão, disse, com a voz trêmula, pertinho da água. Tá bom mesmo, concordou Lampião, alto o suficiente para que os soldados emboscados ouvissem.
Vamos descer. Começaram a descida pela trilha estreita entre as pedras. Juvenal sentia-se como um cordeiro sendo levado ao matadouro. A diferença era que não sabia mais quem era o matadouro e quem eram os cordeiros. Chegaram ao fundo da grota. Lampião se dirigiu à lagoa, tirou o chapéu e fingiu que ia se refrescar. Labareda e Caçula se espalharam, como se estivessem escolhendo lugares para descansar. O silêncio era total. Até os pássaros haviam parado de cantar. Então Lampião fez algo inesperado. Em vez de se abaixar para beber água, ficou de pé e gritou: Sargento Rodrigues, sei que o senhor está aí. Por que não desce para conversar como homem? O eco da voz reverberou entre as pedras. Juvenal quase desmaiou. Os soldados deviam estar confusos, sem saber o que fazer. Não precisa ficar escondido igual cobra, continuou Lampião. Tô aqui, como você queria. Vamos resolver isso de uma vez. Um movimento nas pedras do alto. Alguém estava mudando de posição. Rodrigues! Gritou Lampião novamente. Ou você é homem ou não é? Desta vez veio uma resposta. Lampião, se entregue. Vocês estão cercados. Cercados? Lampião riu. Por quem? Por vocês, meia dúzia de soldados cagões escondidos atrás de pedra? A ofensa surtiu efeito. Juvenal viu quando uma figura se levantou parcialmente no alto da grota. Era o sargento Rodrigues, com o rosto vermelho de raiva. Somos 20 homens bem armados, gritou Rodrigues. Vocês não têm chance. 20 homens? Lampião fingiu surpresa. Nossa, que medo! E eu pensando que eram pelo menos 50 para dar um pouco de emoção. Nesse momento, Juvenal ouviu um ruído às suas costas. Virou-se e levou um susto. Outros cangaceiros estavam aparecendo na grota, saindo de trás das pedras como fantasmas. Não eram apenas Labareda e Caçula. Havia mais gente, muito mais gente. Reconheceu Corisco, com sua famosa cicatriz no rosto. Maria Dadá estava junto, vestida como homem, com cartucheiras cruzadas no peito. Volta Seca havia voltado, mas não sozinho. Trazia pelo menos 10 cangaceiros com ele. O coração de Juvenal disparou. Como era possível? Quando haviam chegado? Como Lampião havia conseguido reunir o bando todo sem que ninguém percebesse? Surpreso, Juvenal? Perguntou Lampião, notando a expressão do traidor. Você pensou que eu era bobo? Que vinha para uma emboscada sem me preparar? Mas como? Como eu soube da traição? Faz tempo que eu desconfio de você. Seus movimentos, suas perguntas, o jeito nervoso. Ontem à noite mandei Corisco seguir você quando saiu de casa. Vimos quando encontrou com Rodrigues na estrada. Juvenal percebeu que havia caído numa armadilha dentro da armadilha. Lampião sabia da traição desde o início. Havia usado essa informação para preparar sua própria emboscada. E como vocês chegaram aqui sem que os soldados vissem? Chegamos ontem à noite, explicou Corisco com um sorriso cruel. Enquanto você dormia tranquilinho, pensando na sua traição, nós rodeamos a serra toda. Quando Rodrigues chegou com os soldados esta manhã, já estavam cercados, só não sabiam. Lampião subiu numa pedra para ficar mais alto e gritou novamente. Rodrigues, mudança de planos, agora quem está cercado são vocês. Silêncio lá de cima. Então começaram ruídos, vozes sussurrando, movimento entre as pedras. Tô contando até 10 para vocês se entregarem, continuou Lampião. Depois disso, não garanto nada. Você tá blefando, gritou Rodrigues, mas havia nervosismo em sua voz. 1, 2, 3. Tiros começaram a ecoar pelo alto da grota. Não vinham de cima para baixo, como esperado, mas de várias direções. Os cangaceiros que haviam rodeado a posição estavam atacando. Gritos, ordens sendo berradas, confusão total. A emboscada havia se transformado numa batalha campal, e os soldados estavam no meio do fogo cruzado. Juvenal se jogou no chão, tentando se proteger. As balas ricocheteavam nas pedras, soltando faíscas.
O barulho era ensurdecedor. Lampião, em pé no meio do tiroteio, gritava ordens para seus homens e provocações para os soldados. Parecia imune às balas que passavam perto dele. "Rodrigues!" gritava. "Como está se sentindo agora?" A batalha durou quase 1 hora. Quando finalmente os tiros cessaram, 8 soldados haviam morrido e 5 estavam feridos. Os outros se renderam. O sargento Rodrigues foi trazido para baixo com as mãos amarradas nas costas. Tinha um ferimento superficial no braço e o rosto lívido de raiva e humilhação. "Sargento", disse Lampião, aproximando-se. "Que prazer encontrar o senhor por aqui." Rodrigues não respondeu, apenas o fitou com ódio. "Gostou da nossa hospitalidade?" continuou Lampião. "Espero que tenha apreciado a recepção." "Você é um demônio", rosnou Rodrigues. "Demônio não, sou só alguém que não gosta de traição." Lampião se virou para Juvenal, que continuava caído no chão, tremendo. "Levanta, Juvenal." Chegou sua hora. Juvenal se levantou cambaleando. As pernas mal o sustentavam. Ao redor, via os cangaceiros revirando os corpos dos soldados mortos, pegando armas e munição. Alguns soldados feridos gemiam baixinho, esperando seu destino. "Por favor, capitão", balbuciou Juvenal. "Foi pelo meu filho." "Seu filho." Lampião caminhou ao redor dele como um felino cercando a presa. "Você sabe onde seu filho está agora, Juvenal?" Tá na cadeia de Paulo Afonso." "Mentira. Seu filho foi solto há 2 semanas. Rodrigues não te contou?" O mundo girou ao redor de Juvenal. Olhou para o sargento, que desviou o olhar. "Isso não é verdade. Pergunta para o próprio Rodrigues", disse Lampião, empurrando o sargento na direção de Juvenal. Rodrigues ficou em silêncio por alguns segundos, depois resmungou. "O menino foi liberado quando começou a colaborar conosco. Não precisávamos mais dele como garantia." Juvenal sentiu as pernas fraquejarem novamente. Havia traído Lampião por nada. Seu filho já estava livre havia semanas, e ele continuara passando informações, levado pelo medo e pela ganância das moedas de ouro. "Viu só, Juvenal?" disse Lampião com voz gelada. "Você não traiu só a mim, traiu a si mesmo, traiu sua própria honra por uma mentira." Corisco se aproximou, limpando o sangue do punhal numa peça de roupa rasgada. "Capitão, o que fazemos com os prisioneiros?" Lampião olhou para os soldados sobreviventes. Eram 7 ao todo, contando Rodrigues. Estavam sentados numa fileira, com as mãos amarradas, alguns feridos, todos com cara de medo. "Os soldados rasos podem ir embora", disse Lampião. "Mas sem armas, sem cavalos, sem nada. Vão voltar a pé para suas casas e contar para o governador como foi que o sertão recebeu vocês." Volta Seca franziu o senho. "Capitão, pode ser perigoso deixar eles vivos. Vão contar nossa posição, nossos números." "Que contem. Deixa eles pensarem 2 vezes antes de vir caçar Lampião outra vez." Os soldados foram desamarrados e expulsos. Saíram mancando, alguns se apoiando uns nos outros, todos olhando para trás com medo de serem alvejados pelas costas. Restaram apenas o sargento Rodrigues e Juvenal. "Agora chegou a hora do acerto de contas", disse Lampião. Rodrigues tentou manter a dignidade, mesmo amarrado e humilhado. "Faça o que quiser comigo, bandido. Não vou implorar." "Não precisa implorar, mas vai pagar pelo que fez." Lampião se virou para Maria Dadá. "Dadá, traz aqui minha faca." A cangaceira trouxe uma lâmina longa e afiada. Juvenal começou a chorar, pensando que chegara sua hora de morrer. Mas Lampião se dirigiu primeiro ao sargento. "Rodrigues, você conhece a lei do sertão?" "Conheço." "Então sabe que traição se paga caro." Lampião cortou as cordas que amarravam as mãos do sargento. Rodrigues esfregou os pulsos machucados, sem entender. "Você tem 2 opções", disse Lampião.
Primeira, leva uma surra de chicote na frente de todo mundo e sai daqui com vida. Segunda, tenta brigar comigo e morre. Rodrigues olhou ao redor. Estava cercado por mais de 20 cangaceiros armados. Não tinha chance alguma de fuga ou luta. Escolho a surra, disse entre os dentes. Boa escolha. Lampião fez sinal para Mergulhão, que trouxe um chicote de couro cru. 10 chicotadas, disse Lampião. Uma para cada vez que tentou me pegar. Rodrigues foi obrigado a tirar a camisa e se virar de costas. A primeira chicotada abriu um talho nas costas. A segunda arrancou um grito abafado. Na quinta, ele estava sangrando. Na 10ª, desabou de joelhos. Pronto, disse Lampião. Agora pode ir embora. Mas se eu vir você pelas bandas do sertão outra vez, não haverá chicotadas. Haverá morte. Rodrigues vestiu a camisa rasgada sobre as costas em carne viva e saiu mancando, sem olhar para trás. Agora só restava Juvenal. E você, meu velho amigo, disse Lampião aproximando-se. O que fazer com você? Juvenal estava arrasado, havia perdido tudo. A honra, a dignidade, a confiança do homem que sempre respeitara. Me mata logo, capitão. Não aguento mais essa vergonha. Matar você seria fácil demais, disse Lampião. E não resolveria nada. Caminhou até uma pedra e sentou-se, colocando a faca no colo. Vou te contar uma história, Juvenal. História de outro cabueta que conheci anos atrás. Chamava-se Antônio das Queimadas. Também tinha família, também foi ameaçado, também traiu por medo. Juvenal levantou os olhos, curioso apesar do desespero. Sabe o que aconteceu com Antônio? Não, capitão. Eu perdoei ele. Dei uma chance de se redimir. E ele se redimiu? Não. Tentou me trair de novo 6 meses depois. Aí eu matei ele. Juvenal engoliu seco. Não sabia se aquilo era esperança ou apenas o prolongamento de sua agonia. Mas você, Juvenal, é diferente do Antônio. Como assim, capitão? Você pelo menos teve um motivo real. Estava tentando salvar o filho. Antônio traiu só por covardia mesmo. Lampião se levantou e começou a caminhar ao redor de Juvenal novamente. Vou fazer um negócio com você. Que negócio, capitão? Você vai trabalhar para mim. De verdade dessa vez. Vai ser meus olhos e ouvidos nesta região. Vai me avisar quando os soldados se aproximarem, quando tiver perigo, quando houver oportunidades. Juvenal não acreditava no que estava ouvindo. E se eu aceitar? Se aceitar e cumprir direito, sua traição está perdoada. Sua família fica em paz. Você reconquista sua honra. E se eu não aceitar? Aí você morre aqui mesmo. E sua família fica sabendo que você morreu como traidor. Não havia escolha real. Juvenal assentiu com a cabeça. Aceito, capitão. Mas tem uma condição, disse Lampião, aproximando-se e encostando a ponta da faca no pescoço de Juvenal. Se você me trair uma segunda vez, não vai morrer rápido. Vai demorar. Vai sofrer. E vai servir de exemplo para todo cabueta que pensar em me enfrentar. Entendi, capitão. Então levanta. Você não é mais meu inimigo, mas também não é meu amigo. É meu devedor. Juvenal se levantou, sentindo-se como um homem que acabara de ressuscitar. Agora, disse Lampião, dirigindo-se a todo o bando, vamos dar um jeito nesses soldados mortos. Não podemos deixar eles aqui apodrecendo. Os corpos foram arrastados para longe da grota e cobertos com pedras. As armas e munições foram recolhidas. Os cavalos dos soldados foram incorporados à tropa de Lampião. Quando tudo estava limpo e organizado, Lampião se virou para Juvenal uma última vez. A partir de agora, você vai receber visitas minhas de vez em quando. Nem sempre vou estar junto. Às vezes vai ser Corisco, às vezes Volta Seca, às vezes outros. Você vai tratar todos com o mesmo respeito que me trata, entendeu?
Entendi, capitão. E outra coisa, se alguém vier aqui perguntando sobre mim, sobre meus homens, sobre nossos movimentos, você me avisa imediatamente. Não importa quem seja. Soldado, fazendeiro, comerciante, padre, qualquer um. Combinado? Combinado, capitão. Lampião montou em seu cavalo, um animal forte e bem cuidado, diferente dos rocins maltratados que a maioria das pessoas do sertão possuía. Juvenal disse, antes de partir: "Você teve sorte hoje, mas sorte não acontece duas vezes. Lembra disso." O bando se afastou na direção norte, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Em poucos minutos, havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse estado ali. Juvenal ficou sozinho na grota, cercado apenas pelo silêncio e pelo cheiro de pólvora que ainda pairava no ar. Sentou-se numa pedra e colocou a cabeça entre as mãos. Havia ganhado uma segunda chance, mas a que preço? Agora era prisioneiro de sua própria traição, condenado a servir para sempre ao homem que havia tentado entregar. Não havia mais volta, não havia mais escolhas. 3 dias depois, seu filho caçula apareceu em casa. O menino estava magro, sujo, mas vivo e ileso. Contou que havia sido solto da cadeia há 2 semanas, mas tivera medo de voltar para casa, pensando que os soldados ainda o perseguiam. "Pai, por que o senhor está com essa cara?" perguntou o garoto, vendo a expressão sombria de Juvenal. "É nada, meu filho, é só cansaço." Mas não era cansaço. Era o peso da escolha errada, da confiança traída, da honra manchada. Era o peso de ter descoberto que os homens não são nem tão bons nem tão maus quanto parecem, mas apenas fracos diante do medo e das circunstâncias. 1 semana depois, Volta Seca apareceu sozinho na propriedade de Juvenal. Não disse nada sobre a emboscada, não mencionou a traição. Apenas tomou café, comeu rapadura e perguntou sobre movimentos estranhos na região. "Passou uns soldados por aqui anteontem", relatou Juvenal. "Uns 5 ou 6 vinham de Paulo Afonso, iam na direção de Jeremoabo. Perguntaram se eu tinha visto vocês." "E o que respondeu?" "Disse que não sabia de nada, que fazia tempo que não via cangaceiro por aqui." Volta Seca assentiu com aprovação. "E é verdade mesmo que não apareceu mais ninguém?" "É verdade. Desde que vocês saíram, não apareceu mais ninguém perguntando nada." "Bom, continue assim." Volta Seca partiu sem mais palavras. Juvenal entendeu que aquela havia sido a primeira prova de sua nova lealdade. E havia passado. Nos meses seguintes, as visitas se tornaram rotineiras. Ora era mergulhão, ora ponto fino, ora outros cangaceiros que ele não conhecia. Sempre faziam as mesmas perguntas: quem havia passado por ali, o que perguntaram, para onde foram. Juvenal sempre respondia com honestidade. Não tinha mais coragem de mentir ou omitir informações. O medo de uma segunda traição ser descoberta era maior que qualquer outra consideração. Em dezembro daquele ano, quando as primeiras chuvas começaram a amolecer a terra ressecada, Lampião voltou pessoalmente. Desta vez, trouxe apenas Corisco e Maria Dadá. "Como vai, Juvenal?" perguntou Lampião, descendo do cavalo. "Bem, capitão, graças a Deus." "E o menino?" "Crescendo, aprendendo a trabalhar na roça." "E que bom, um homem precisa ter um ofício honesto." Tomaram café em silêncio. Juvenal notou que Lampião parecia mais cansado, com algumas cicatrizes novas no rosto e nas mãos. A vida de cangaceiro cobrava seu preço. "Soube que você tem se comportado bem", disse Lampião finalmente. "Tô tentando, capitão." "Não é só tentativa. Meus homens me contaram. Você tem dado informações corretas, não tem feito pergunta demais, não tem dado motivo para desconfiança." Juvenal não sabia o que dizer. Um elogio de Lampião parecia tão perigoso quanto uma ameaça. "Tem uma coisa que quero te contar", continuou Lampião. "Pois não, capitão. Lembra do sargento Rodrigues?" "Lembro. Ele morreu na semana passada."
Juvenal levantou os olhos, surpreso. Como foi? Tentou armar outra emboscada, dessa vez para pegar Corisco. Lampião olhou para o companheiro, que sorriu com crueldade. Não deu certo. E os soldados que estavam com ele? Alguns morreram, outros fugiram. Rodrigues tentou correr também, mas Corisco é mais rápido. Corisco se manifestou pela primeira vez. Ele gritou seu nome antes de morrer, Juvenal. Disse que a culpa era sua, por ter avisado sobre a emboscada. Juvenal sentiu um calafrio. Mesmo morto, Rodrigues ainda o perseguia. Mas não se preocupe, disse Lampião. Rodrigues sempre foi covarde. Tentava botar a culpa nos outros pelos próprios erros. Capitão, disse Juvenal, hesitante, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor me perdoou? Eu merecia morrer. Lampião ficou pensativo por alguns instantes. Sabe, Juvenal, no sertão a gente aprende que todo mundo tem um limite. Um ponto onde a pessoa quebra, onde faz coisas que nunca pensou que ia fazer. Você chegou no seu limite quando pensou que iam matar seu filho. Mas isso não justifica. Não justifica, mas explica. E explicação é diferente de justificativa. Lampião se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte. Além do mais, um homem que trai por amor ao filho é diferente de um homem que trai por covardia ou ganância. O primeiro pode se redimir, os outros não. E como posso me redimir, capitão? Você já começou. Cada dia que passa sem me trair de novo é um passo na direção da redenção. Eles partiram no final da tarde. Juvenal ficou na porta de casa, vendo-os desaparecer na caatinga. Sentia-se estranho. Não era mais o mesmo homem que havia tentado trair Lampião meses atrás. Também não era o homem que havia sido antes da traição. Era algo novo, moldado pela culpa e pelo medo, mas também pela segunda chance. Seu filho caçula se aproximou. Pai, aqueles homens são perigosos? São, meu filho. Então, por que vem aqui? Juvenal olhou para o garoto. Como explicar a um menino de 15 anos a complexidade das escolhas humanas? Como falar sobre traição, perdão, redenção? Porque às vezes na vida a gente faz escolhas erradas, disse finalmente. E tem que passar o resto dos dias tentando consertar o estrago. O senhor fez alguma escolha errada, pai? Fiz, meu filho, fiz. E conseguiu consertar? Juvenal olhou novamente para o horizonte, onde a poeira levantada pelos cavalos de Lampião ainda se dissipava no ar. Ainda tô tentando, menino. Ainda tô tentando. Naquela noite, quando todos já dormiam, Juvenal saiu de casa e caminhou até a grota, onde havia acontecido a emboscada. O lugar estava silencioso, com apenas o ruído da água gotejando nas pedras. Ali, onde havia tentado trair o homem que mais respeitava no mundo, Juvenal fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais seria movido apenas pelo medo. Nunca mais escolheria o caminho mais fácil se esse caminho passasse por cima de sua honra. Não sabia se conseguiria cumprir essa promessa. Não sabia se teria forças para resistir quando o medo voltasse a apertar. Mas ia tentar. Todos os dias da vida que lhe restasse ia tentar. Porque no sertão, onde a palavra de um homem vale mais que ouro e onde a traição se paga com sangue, a segunda chance não é direito, é privilégio. E privilégios não se desperdiçam. O vento soprou pela caatinga, carregando o cheiro seco da terra e das plantas espinhosas. Em algum lugar na escuridão, um mocó gritou. A vida continuava, dura e implacável, como sempre fora. E Juvenal voltou para casa, carregando o peso de suas escolhas, mas também a esperança de que ainda pudesse se tornar o homem que um dia havia sido. Ou talvez um homem melhor, forjado no ferro da vergonha e temperado no fogo do perdão. No sertão de Lampião, essa era a única redenção possível.